Audiobook do livro Primícias do Reino. Do Espírito Amélia Rodrigues. Respingos históricos. A história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e a paz. Escravo por longos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, mais de uma vez, após esforços ingentes e sanguinolentos, conseguiu a reorganização comunitária em regime teocrático, experimentando quase sempre aflições inomináveis, para perder a liberdade logo depois. Fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da religião o alicerce da vida nacional, viveu sempre em comunidade fechada sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta. Aproximadamente no ano 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida, que se encontrava, então, em lutas desenfreadas com partos, romanos, egípcios e outros povos, Simão Macabeu libertou a Judéia, fazendo-se eleger, de imediato, em Assembleia Popular, general e sumo sacerdote, função esta que ficaria retida por hereditariedade na sua família, os Asmoneus. Mais tarde, em 78 a.C., foram conquistadas e adicionadas a Judéia, a Samaria, a Galiléia, a Idumeia, a Transjordânia e outras terras, recuperando a Palestina os seus primitivos limites. À medida, porém, que aumentavam as dimensões territoriais, diminuía o fervor religioso, enquanto o progresso grego era absorvido pela casa asmoniana que, então, passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo da classe dos fariseus. Em 63 a.C., como Pompeu se encontrava com as legiões no Oriente, vitoriosamente às portas de Damasco, foi convidado pelos israelitas para um arbitramento entre Hircano II e Aristóbulo II, que disputavam a coroa. O arbitramento foi favorável a Hircano II. Esse fato deu origem à célebre campanha do apaixonado triunviro contra Aristóbulo II que, inconformado com o resultado do arbitramento, o enfrentou. Perdendo a batalha na Cidade Baixa, refugiou-se o rebelde no templo, na parte alta de Jerusalém onde, 3 meses depois, foi vencido. A vitória de Pompeu custou 12.000 judeus sacrificados e todas as terras dos Macabeus, que passaram a pertencer ao Império Romano. Depois da morte de Crasso, que saqueara a cidade em 34 a.C., Novo Levante foi afogado em sangue por Longino, que lhe sucedeu no governo da Síria, deportando cerca de 30.000 judeus, que ficaram reduzidos a ilotas, 43 a.C. Com a morte de Antípater, os partos vitoriosos invadiram Jerusalém e fizeram seu títere Antígono, o último dos Macabeus. Ao mesmo tempo, em Roma, o segundo triunvirato se estabelecia, e Marco Antônio e Otávio, tendo nas mãos os destinos do império, nomearam Herodes, filho de Antípater, para cingir, então, a coroa de Davi, 40 a.C. Herodes, com mão de ferro, expulsou os partos, aprisionou Antígono e o entregou a Antônio para ser executado. Logo depois, para fazer-se temido e respeitado, mandou matar todos os judeus que haviam apoiado os invasores. O esplendor helenista atingiu, em Israel, o período áureo com Herodes. Surgiram cidades deslumbrantes, a escultura encontrou guarida em toda parte, Jerusalém enriqueceu-se de monumentos e edifícios pomposos, foram erguidos teatros e circo. Introduziram-se as competições de atletismo, os concursos musicais e as lutas de gladiadores. Em Cesareia foi construído um porto de mar e valiosas doações foram feitas a Biblo, Rhodes, Esparta, Atenas. Considerando o templo de Jerusalém construído por Zerubabel, sem o esplendor digno de Israel, mandou Herodes derrubá-lo e no seu lugar fez erguer outro maior e mais imponente. Dissoluto e ambicioso quanto inclemente, Herodes mandou matar quantos projetavam sua sombra sobre a coroa, não poupando a Aristóbulo, herdeiro legal do trono, acidentalmente morto num banho, nem a Mariamne, sua segunda esposa e neta de Hircano II, irmã, portanto, de Aristóbulo. Alguns dos próprios filhos, como Alexandre, pereceram nas mãos dos seus sicários, sendo que Antípater, considerado suspeito de conspiração, mandou prender indefinidamente. Afogou em sangue quantas conspirações foram ensaiadas e o cerco de espiões se fez tão severo que, certo dia, disfarçado no meio do povo, teria inquirido a um homem sobre o que pensava de Herodes, ao que este responderá, e em Jerusalém até os corvos são da polícia. No ano 4 da nossa era, vitimado por hidropisia, febres e úlcera, desencarnou Herodes, ficando a casa de Israel,
por testamento, dividida entre os 3 filhos, Herodes Filipe II, Herodes Antipas e Arquelau. Antes mesmo que se consumassem as exéquias no Herodium, já Arquelau, moço ambicioso, com 18 anos apenas, subjugava uma sedição, procurando logo depois, em Roma, o apoio de Augusto, para um governo soberano. Antipas, após algumas providências, igualmente viajou à Itália. Herodes Filipe II demandou a região norte e ali se estabeleceu com segurança. Roma, como sempre, através do imperador, escolheu a melhor política de que se utilizava entre os povos conquistados, e as próprias disputas e lutas intestinas que os enfraqueciam. Arquelau foi feito etnarca da Judéia, Herodes Antipas e Herodes Filipe II, tetrarcas, cabendo ao primeiro as cidades de Gaulanítida, Traconítida, Bataneia e Paneias e, ao segundo, a Galiléia, a Pereia, onde ficavam as cidades de Nazaré, Esdrela. Herodes Filipe I, o primogênito, neto do sumo sacerdote pelo lado materno, fora radical e definitivamente deserdado. Tentou conseguir a mitra branca e o apeitoral sagrado, demorando-se, no entanto, como simples sacerdote, enquanto a função ficou retida entre os seus tios-avós. O lago de Genezaré era nomeado pelos rabinos como o lugar que a Elohim reservou para sua exclusiva satisfação, graças aos encantos de suas margens e às aragens frescas que espalhava. Era natural, pois, que os 2 tetrarcas aí disputassem a primazia para a cidade capital dos seus domínios. Mais poderoso em armas e dinheiro do que o seu irmão, Antipas aí mandou levantar a célebre Tiberíades, em homenagem ao imperador, num sítio onde existira anteriormente um cemitério, o que granjeou dos judeus a animosidade, que a taxavam de a impura. Filipe transformou, da mesma forma, a antiga Pânias, aformoseando-a e enriquecendo-a e denominou-a de a Cesareia de Filipe, situada na foz do Jordão com o lago, quase debruçada sobre as águas. Em Roma, depois de entrevistar-se com o imperador, Arquelau conseguiu a Samaria, a Idumeia e a Judéia, tendo Jerusalém como capital dos seus domínios, ficando melhormente aquinhoado. Como semelhasse ao genitor em crueldade e astúcia, aumentou os impostos, reconstruiu cidades com o suor e as lágrimas dos súditos. Não atendendo às reiteradas solicitações do povo para que diminuísse a opressão, arrebentou uma insurreição que foi afogada em sangue, crescendo o movimento interno, que passou a objetivar a dominação romana. Notificado o imperador por uma comissão de judeus prestigiosos, em Roma, da situação calamitosa em Jerusalém, caiu Arquelau em desgraça, sendo deposto por Augusto, que o obrigou a transferir residência para as Gálias, em Viena, sem ordem de afastar-se dali, ano 6 da nossa era. Para Jerusalém, foi nomeado, então, um procurador romano. Como, porém, continuasse a rebelião, os romanos agiram com impiedade, mandando crucificar 2.000 judeus, como coroamento das vitórias alcançadas. Jesus viveu a sua infância como súdito de Herodes Antipas. Ao início do seu ministério público, a Palestina se encontrava sob a fiscalização da Síria, cujo legado era Pomponio Flaco e o procurador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, o 5º na série de sucessão. Do seu palácio em Cesareia Marítima, o procurador tudo dominava desde Adom a Betabé. Sob a opressão, Israel apresentava 3 classes sociais distintas, que se diferenciavam social, política e religiosamente, admitindo diversas seitas outras, entre as quais distinguiu-se pela austeridade dos costumes dos seus membros, cordura e fraternidade, a dos essênios, que tinha por norma o preceito ao que é meu é teu. Governado pelo Conselho dos Anciãos que, constituído por 72 membros, entre os quais o sumo sacerdote, legislava sobre a vida e a morte dos súditos. Os saduceus, Radoquim, nome derivado de Zadok, seu líder e fundador da classe, constituíam a aristocracia feudal, encarregada dos ministérios religiosos, e zelosos observadores da aplicação rigorosa dos códigos da Torá ou lei. Invariavelmente ricos, fruíam de consideração e destaque. Os fariseus, perushim, separados, eram considerados independentes economicamente e constituíam a classe média, criam-se mais a judeus que os judeus, sendo os continuadores da severa exigência ortodoxa, na prática religiosa, inicialmente instituída pelos macabeus. O povo, em Haaretz, pessoas da terra, a resultado da fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais,
artesãos de todas as procedências e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados, constituía o denominado aproletariado, a como, em Roma, eram chamados os proletários. Este, o povo, era odiado pelas outras classes, sendo que o enarets, detestado, era mesmo perseguido e desdenhado. Sem qualquer direito, estigmatizado pelo ódio generalizado, os enarets que enchiam os campos e as cidades, Jerusalém rivalizava com Roma, no que diz respeito aos sem trabalho, com a agravante de que em Roma estes recebiam o pão e circo propiciados pelo imperador, que assim os entretinha e alimentava, se uniram num partido, o dos fanáticos, que mais tarde se dividiu em zelotes e sicdrios que, insurretos, perseguiam os próprios judeus simpatizantes dos romanos, aos quais apunhalavam, às vezes, na praça pública. Espalhando o terror, conclamavam a rebelião, destruindo, em consequência, aldeias e povoados que se negavam a segui-los. Os fariseus, por comodidade, procuravam unir-se aparentemente aos romanos, embora os detestassem, e, por sua vez, fossem detestados. Roma, através dos seus diversos procuradores, insistia em colocar no Templo de Jerusalém os símbolos do seu poder, a águia dominadora ou a estátua do imperador, motivando reações sangrentas. Nesse ínterim, as lutas perderam a aparência política e assumiram caráter religioso, quando Teudas, um misto de Messias e libertador, conduziu o povo ao Jordão e procurou repetir a façanha de Moisés no Mar Vermelho, gerando uma chacina violenta por parte dos opressores que, inclusive, mataram o pseudo-Messias. Em 66 d.C., irrompeu nova onda de libertação, com poucos resultados para os judeus. Novamente batidos e derrotados, a paz foi comprada pelo rabino fariseu Joshanan ben Sakai, ensejando a muitos ricos a salvação. Os pequenos comerciantes, artesãos e a homens da terra, porém, inconformados, refugiaram-se no Palácio Real, que foi saqueado, e lutaram até a destruição total do templo, em 70, quando Tito mandou matar mais de 600.000 rebeldes em toda a Palestina. Pelos fins de 132 da nossa era, sob o comando de Simeão Bar Cocheba, que se dizia o Redentor, os judeus tentaram novo levante e foram definitivamente destruídos, morrendo Cocheba, em Bitar. Os romanos mataram mais de 300.000 judeus, destruindo mais de 900 aldeias, o que contribuiu para a redução do preço de um escravo israelita, que passou a custar menos que o valor de um cavalo. Adriano, em todo o império, proibiu qualquer ato religioso ou civil judeu, e o povo eleito sofreu a dispersão dolorosa, passando séculos sem poder recuperar-se do desastre de Bar Cocheba. Nos sítios de Jerusalém, foi levantada a cidade pagã de Aélia Capitolina, onde predominavam os hábitos e costumes romanos. Jamais um povo sofreu tão longo e cruel exílio. Nesse clima de ódios de toda a espécie, entre os sofrimentos mais diversos, Jesus disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus e pregando a não violência até o próprio sacrifício. Sintetizando os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fez esse legado de amor em torrentes luminosas e soberanas.